Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa chegar em nossas vidas de forma abundante, de forma a nos fazer prosperar espiritualmente cada dia mais. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos aqui dar continuidade à nossa lição bíblica diária, a lição dessa semana, que é uma lição muito bonita, uma lição cheia de revelação, lição 20, o Senhor é fiel. Estamos vendo realmente, o Senhor aplicando a sua fidelidade para com os justos, E, claro, o contexto também fala ele julgando os ímpios, que rejeitam o caminho da justiça. Ontem, na quarta-feira, nós estudamos aqui duas questões, a questão 7 e a questão 8. E nós vimos aí na questão 7, lá, quando os justos, declaram, o Senhor, Tu és o meu Deus, nós te adoraremos, nós te louvaremos, por causa das coisas maravilhosas que o Senhor fez, com o seu povo. O Senhor destruiu a cidade dos nossos inimigos e tornou elas em ruínas, Aquelas cidades que eram todas fortificadas, com muralhas, foram arrasadas, Por isso, todos os povos, os povos aqui no sentido de um remanescente retirado, peneirado, sacudido de todos os povos, louvariam a Deus por causa disso. Porque Deus é o protetor dos pobres, defensor dos necessitados, Ele é o abrigo na tempestade, Ele é a sombra no dia de calor. E o Senhor realmente silenciou a ameaça dos estrangeiros e calou os homens violentos que ameaçavam o seu povo. Olha que texto, Texto poderosíssimo esse texto aqui, trazendo muita esperança profética ao coração dos justos que hoje podem estar vivendo uma vida de opressão, E na questão 8, nós vimos também que ele fala no Monte Sião, referindo-se a um lugar de congregação, que o Senhor daria um banquete para todos os povos do mundo, ou seja, os remanescentes resgatados de todas as nações do mundo. E ali ele daria as melhores comidas, os vinhos mais finos, e deixa bem claro, que ele destruiria para sempre a nuvem de tristeza que pairava sobre o seu povo, retirado do meio de todas as nações. É um texto assim, uma promessa muito bonita, embora esteja uma linguagem mais em símbolo, mas é muito rica essa linguagem. Portanto, hoje, na primeira pergunta de hoje, a 9ª pergunta da lição, diz assim: o que o Senhor irá aniquilar para sempre do meio do seu povo? Irá retirar e aniquilar para sempre. Isaías 25, 7 e 8 diz assim: o Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Ou, em outras versões, a boca do Senhor que disse. Ou seja, Isaías está só escrevendo aqui, mas o Senhor quem disse isso. Veja, meus amados, que eu sempre digo, principalmente quando nós fizemos a série de estudo do livro do Apocalipse, todos os capítulos do Apocalipse nós estudamos, e aí eu sempre digo que o livro do Apocalipse não tem uma palavra nova. O livro do Apocalipse, nem palavra nem símbolos. Tudo que o Apocalipse fala está no Antigo Testamento. Lá no Apocalipse 21,
acho que 20, versículo 4, 21, 4, não estou lembrado aqui agora, quando diz assim: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? É um texto lindíssimo, foi tirado daqui de Isaías, está aqui o texto. Ó, o texto diz aqui que o Senhor acabará para sempre com a morte. No mesmo livro do Apocalipse, diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, né? Os inimigos, entre aspas, físicos, né, serão destruídos no lago de fogo e enxofre pelo fogo consumidor, que vai consumir tudo. Mas o último inimigo a deixar de existir é a morte, porque a morte nunca mais vai voltar a existir, né? As últimas pessoas que serão destruídas pela morte, né? O juízo de Deus trará a morte eterna àquelas pessoas. Mas depois que a morte matar os inimigos da verdade, da justiça, ela mesma será extinta. Nunca mais ela voltará a existir. Porque quando Deus criou o ser humano, criou Adão e Eva, Deus criou eles perfeitos para viver a vida eterna. Adão não foi feito para viver 900 anos, 1000 anos, como ele viveu 928 anos, não. Foi feito para viver eternamente. O pecado é que lhe tirou a vida, né? O salário do pecado não é a morte. Foi o pecado quem fez Adão morrer. Mas Deus criou o primeiro homem perfeito e ele pecou. Mas o homem recriado, restaurado, resgatado em Cristo Jesus, ele é a prova de pecado. Nunca mais ele pecará. Por quê? Porque ele conhece o pecado na própria pele, jamais ele vai querer aquela desgraça, essa desgraça de volta. O pecado que trouxe dor, que trouxe sofrimento, que trouxe doença, que trouxe noites de choro, que trouxe desespero, solidão, medo. Tudo isso, o homem jamais voltará a pecar depois que estiver na vida eterna desfrutando aquele paraíso, jamais ele retornará para lá, porque ele conhece, né, sentiu na própria pele. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa. É por isso que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E Deus deixa bem claro aqui que quando ele diz que ele enxugará as lágrimas dos olhos, não é que as pessoas nunca mais vai ter lágrimas nos olhos, mas, né? Imagine como é gostoso você chorar de alegria. Aquelas lágrimas lavam a alma, ela purifica o espírito, né? O choro de alegria é muito gostoso. Então, esse choro, as lágrimas aqui, é uma referência à dor, ao sofrimento, à morte que não vai desaparecer. Não a lágrima literal, não é isso não. Né? Ele falar de desaparecer aqui de todos, olhos de todos. Todos quem? Todos os seres humanos? Não. Todos aqui têm um contexto, o seu povo. Todos aqui são os remanescentes resgatados do meio de Babilônia. Né? Os que estavam vivos, claro. E os que estavam mortos, que foram ressuscitados também, já ressuscitarão, é o povo de Deus. Todos aqui, não é todo ser humano, não. Todo o povo de Deus. O próprio contexto aqui de Isaías mostra que o Senhor está aniquilando os ímpios. Então ele não vai enxugar os olhos de quem virou cinzas, né? Quem virou pó. A lágrima aqui é dos olhos do seu povo. O texto é claro, ó. Do mundo inteiro a vergonha, Deus fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. Que maravilha, né? Que bênção, que promessa poderosa. Continuando aqui, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a 10ª, né? Como o povo, né, reconhecerá a salvação do Senhor? Na verdade, aqui é o povo de Deus, né? Só quem reconhece a salvação é o povo de Deus, está implícito aqui. O verso 9 diz: naquele dia, todos dirão, Ele é o nosso Deus. Ele aqui quer dizer que eles estão olhando, estão vendo alguma coisa, né? Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele.
Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu, ou ele nos salvou, né? Outras versões diz bem claro, né? Naquele dia, né, dirão: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Nele nos alegraremos e ele nos salvará, né? Este é o Senhor a quem nós esperávamos, né? E aí né, são versões distintas, quer dizer a mesma coisa. É um verso muito usado, né, por pessoas, que fala aqui da esperança dos justos em aguardar o dia de Deus, o dia em que Deus vai vir à terra, juntamente com o seu Filho nas nuvens dos céus, né? Cristo vem na glória do Pai. Cristo vem à direita do Todo-Poderoso, como ele mesmo disse ali para os sacerdotes, né? Vocês verão o Filho do Homem vindo à direita do Todo-Poderoso. Coisa linda, né? E todas as tribos da terra se lamentarão. E aí, é por isso que ele fala aqui de maneira clara, que ele usa dois termos aqui, né? Deus e Senhor. Ele usa o termo Elohim e Yahvé. E nós sabemos que Jesus é o Elohim de Deus, que vem ao lado de Deus. Esse texto aqui, ele está falando só da pessoa do Pai? Ou ele está falando da pessoa do Pai e do Filho? Está falando do Elohim, Filho, e do Yahvé, Senhor e Yahvé, é o Pai, né? Está falando do Pai. Ou ele está falando só do Pai, o Elohim que se aplica só ao Pai e tal, né? Essa é uma discussão que muita gente tem, né? E que pode ter esses dois significados. Ele pode estar tratando somente do Pai, mas também pode estar falando do Pai e do Filho, já que os dois naquele dia, né? Os dois virão. O Filho virá na glória do seu Pai. E o próprio Cristo fala: vocês verão a glória do Filho. Veja que o Pai lança a glória sobre o Filho. O Pai quer que o mundo inteiro se curve diante do seu Filho, reconheça aqueles que o mundo negou. Não é? Então, isso é muito importante. Por que é importante nós entendermos essa questão aqui? Porque durante séculos, a igreja pintou, principalmente nos últimos 2 séculos, né? A igreja fez muitos desenhos, pinturas, quadros, aonde nela pintava um bocado de anjo ao redor e só uma pessoa sentada num trono, um barbudo, que indica que é Cristo. E para essas pessoas, só Cristo vai voltar. E elas criaram essa alusão negativa, errônea, equivocada, já que nós temos uma dezena de versos no Novo Testamento mostrando claramente que Cristo vem com o Pai. Até os ímpios virão o que está sentado no trono e o Cordeiro à sua direita. Lá no capítulo 6 de Apocalipse, do 15 ao 17, nós vamos ver essa descrição claramente, né? Então, meus amados irmãos, olha a importância aqui. Então, não só aqui enxergamos aqui uma promessa maravilhosa, mas a partir daqui a gente pode, né, meditar em outros pontos importantes do como acontecerá naquele dia. O termo usado aqui por Isaías inúmeras vezes, naquele dia, o dia D, né? Todos aqui, que ele fala, todos dirão aqui, não é todas as pessoas do mundo, é todos os salvos, todos os redimidos, todos que tiveram fé e alcançaram a justificação em Cristo. Então, esses são os todos que eles estão falando aqui, né? E eles deixam bem claro aqui, ó. Nós colocamos a nossa esperança, nós nos sacrificamos para esperar por Ele. Olha que coisa linda, né? O sacrifício da espera. Porque esperar não é fácil, esperar é muito difícil. E principalmente o mundo em que nós vivemos hoje, onde as pessoas não toleram, não suportam esperar. O mundo que nós vivemos, ele é imediatista. Ele está sempre apressado. Tudo era para ontem. Todo mundo tem pressa, né? Então, esperar nos dias de hoje tornou-se mais difícil. Inclusive, uma das virtudes desenvolvida pela fé genuína e verdadeira é a espera. Aquela espera que você espera com esperança, o esperançar, né? Hoje tornou mais difícil.
porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar à terra, estiver voltando à terra, né? Próximo à sua vinda, ele vai encontrar fé na terra? Ou seja, é uma pergunta que já vem implícita uma resposta de que o homem, né? A fé esfriou no coração do homem, e aí o seu amor esfriou também, e é uma situação muito difícil. Portanto, os justos, ao ver aqui, né? Olhar para os céus, olhar, né? Deus, né? Ver Deus, ele vai exclamar com regozijo no coração, dizendo aqui, né? Olha, nós não só esperamos por ele, mas nós escolhemos confiar nele. E aí eles cantam, se alegram e louvam. Que bênção, né? Que promessa poderosa é essa aqui que o profeta Isaías está nos trazendo nesse texto.